Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra pública da Sociedade Espírita Vantuil de Freitas. Vou convidar a todos nesse instante para a gente ir harmonizando o ambiente, sintonizando com o alto, convidando a todos para nos ajudarem a cantar. Vai lá passar os slides. Não conta não. Vai lá Por passar os slides. favor, Vitor. Pluga aí, ó. O cabo tá aqui, ó. Esse daí, ó. Bora, mãe. É o bom velhinho. Desse? Ah. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barbas tão branquinhas qual Papai Noel, ilumina teus irmãos da terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Olhos cristalinos, azuis da cor dos céus, barbas tão branquinhas qual Papai Noel, ilumina teus irmãos da terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. Seja como uma raiz, firme o ideal, siga seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem clamar. Tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare e faça uma canção, abra o coração,
que Ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja irmão de seu irmão, Cristo é nosso pão. Ser o fundo do mais fundo ser, o desejo do mais débil ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Prece 1. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor
nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Estrada de Damasco. Estrada de Damasco. Estrada de Damasco. Isso, segundo, lá em cima. Por tanto tempo eu errei, fingindo te procurar, que a luz da ribalta ilude a alma do sonhador. Então eu cruzei seu olhar, não pude fugir. A estrela guia iluminou minha vida, és meu mestre, Senhor. Como a semente procura a luz do sol para poder crescer. Preciso da tua luz, Senhor, do teu amor. Agora que eu te encontrei, só penso em te servir. Que queres que eu faça? Em teu nome, tua graça, és meu mestre, Senhor. Como a semente procura a luz do sol para poder crescer. Preciso da tua luz, Senhor, do teu amor. Como a semente procura a luz do sol para poder crescer. Preciso da tua luz, Senhor, do teu amor, Senhor. Está na próxima página. Volta.
quarta música. Olhe para o céu, olhe para o mar, vê que maravilhas meu Deus criou. Suba lá nos montes, olhe para os bosques, vê que maravilhas meu Deus criou. Tu és o sol que nos aquece, Senhor. Tu és a lua que ilumina, Senhor. Tu és a estrela que orienta, Senhor. És o caminho, Senhor. Te quero sempre ao meu lado, Senhor. És meu amigo e bem amado, Senhor. Te agradeço pelos teus cuidados. Fica conosco, Senhor. Senhor, Senhor, olhe para o céu. São chegados os tempos. É difícil. São chegados os tempos. Lá na segunda. É a segunda música da segunda coluna. São chegados os tempos. Lá em Simão, Miguel, lá na segunda coluna. Viu aí? Não está clicando? Se não for, vai semente. Só pula para a próxima. Só para ver se não vai dar não. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu.
cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiros da felicidade, brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. E São chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos pro céu. Semente. Não, não é essa não. Desculpa. Volta rapidinho para a página anterior. Encontro marcado. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim: já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar.
sei. Aprendiz. É o tempo de mudança, para que a vida e a esperança venham a nascer em todos nós. Quero ser como a criança que acredita no futuro de amor e paz, de vida e luz. Encontrar um rumo, educar para vencer a dor de não poder sentir, Jesus, o amor que vem de ti. E essa paz do teu olhar me faz aprendiz do teu viver, Jesus. É o tempo de mudança, para que a vida e a esperança venham a nascer em todos nós. Quero ser como a criança que acredita no futuro de amor e paz, de vida e luz. Encontrar o rumo, educar para vencer a dor de não poder sentir, Jesus, o amor que vem de ti. E essa paz do teu olhar me faz aprendiz do teu viver, Jesus, o amor que vem de ti. E essa paz do teu olhar me faz aprendiz do teu viver, Jesus. Então vamos fechar nossos olhos, mantendo o contato com a espiritualidade amiga, embalados por esse ambiente, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos nessa noite, para o estudo do Evangelho. Pedimos que Jesus, nosso Mestre querido, nos acompanhe nessa noite, onde temos o prazer de reviver os seus ensinamentos. Obrigado, Mestre amado, por tudo que tem nos dado. Abençoe a nossa noite de tratamento. Fique conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Que assim seja. Então, gente, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Maica, eu sou um dos voluntários aqui do Vantuil de Freitas. Aqui, para quem está vindo a primeira vez, essa é a terça-feira da reunião pública, onde nós estudamos nessa sala o Evangelho. Nas outras duas salas, hoje teria 3 salas, só que infelizmente houve um imprevisto e hoje estamos tendo só 2. Nessas salas vamos estudar o Evangelho, né, continuando o capítulo 18, que agora esqueci o capítulo, mas ok. E na outra sala a gente está estudando sobre o aborto. Então, relembrando que as atividades da nossa casa espírita estão normais, está funcionando tudo normal essa semana. No sábado, as atividades, evangelização infantil
a mocidade, o tratamento infanto-juvenil, os cursos, todos irão funcionar normalmente. E também, só lembrando o pessoal que a gente está em campanha de arrecadação para a festa junina. Então, quem puder ajudar, a gente vai estar passando depois as coisas. Mas o que é desejar a todos uma boa palestra, né, uma boa noite. E tem mais algum recado, mais algum aviso? A gente também, no sábado agora, a gente vai realizar a nossa campanha, né, em defesa da vida, contra o aborto, a campanha Madre Teresa de Calcutá. Então, no sábado de manhã, às 9 horas da manhã, nós iremos estar nos reunindo aqui para ir lá para o centro, fazer as nossas atividades, entregar mensagens e com as faixas. E no dia 10 do mês que vem, vai ter a marcha, né, que a gente sempre faz essa marcha nacional em defesa da vida lá em Brasília, que vai ocorrer numa terça-feira, e o pessoal que puder ir ajudar, sempre para estar fortalecendo, né, que a gente está lutando a favor do Estatuto do Nascituro, né, que protege o nascituro desde a concepção, e também tem outro projeto de lei que agora não me recordo o nome direito, também que a gente está lutando, mas todos em defesa da vida, né, contra o aborto. Então, eu desejo a todos uma boa noite e convidar a Sara, que vai fazer o estudo dessa noite, para a gente. Eu só não peguei a palestra. Está no pendrive? Deixa eu só copiar o pendrive rapidinho. Está aqui, deixa eu só ejetar. Capítulo 18, Trabalhadores da Última Hora, viu, gente? Que o Mike não lembrou. Boa noite a todos. Meu nome é Sara. Sou uma das trabalhadoras aqui da Sociedade Espírita Vantuil de Freitas. Hoje aí com o Maico, a Sílvia, na Mocidade, com a Genilda, trabalhando na Mocidade. E hoje foi me dado aí a responsabilidade de vir aqui para nós estudarmos um pouco sobre essa responsabilidade dos espíritas, que é o capítulo 18, itens 10 a 15. Para iniciar, eu costumo dizer assim que é difícil, né, nós falarmos assim, eu sou espírita, né, porque tem muita gente, inclusive na minha família, que está no centro e sabe tudo e acredita e diz que não é espírita. Então, o primeiro ponto que eu queria falar aqui era para a gente saber as bases do espiritismo. Então, o que a gente tem que saber? E aí, sou espírita? Nós temos que acreditar na existência de Deus, imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicação com os espíritos e lei de causa e efeito. Então, nós temos aqui pontos que são bases, né, do espiritismo e que aqueles que têm isso aí muito bem estruturado já, então nós já podemos dizer o quê? Temos essa responsabilidade, né? Quem aí já está com isso aí bem estruturado? Acredita na existência de Deus? Imortalidade da alma, reencarnação, comunicação com os espíritos, porque nós somos espíritos e podemos comunicar com espíritos, né? E na lei de causa e efeito. Então, essa palestra aqui é para nós, tá? Gente, essa é a minha segunda palestra, e assim, eu achei que ia ficar mais calma depois, mas parece que a gente vai ficando mais nervosa. Então, qualquer coisa, viu? Vocês vão complementando aí. Estamos aqui em um estudo, tá? Trabalhadores da última hora, né, que é o capítulo que nós estamos estudando, que já vem aí há algumas terças sendo ministrado aí com maestria pelos nossos outros irmãos, né? E os trabalhadores da última hora? Quem são os trabalhadores da última hora? Quem são esses trabalhadores? Nós somos os trabalhadores da última hora. E aí ele diz,
no capítulo 6, item 5. Espíritas, amai-vos é o primeiro ensinamento, instruí-vos é o segundo. Então, olha o que vem nos dizer, que nós devemos, gente, a base de absolutamente tudo em nossa vida é o amor, certo? Tivemos Jesus aqui, dentre tantos outros, que nos ensinou o quê? Que o amor é tudo, né? Então, a gente precisa ter de base em tudo que nós vamos fazer na nossa vida, o amor. E depois, instruí-vos, ensinar, gente, auxiliar, explicar, passar aquilo que nós sabemos. Nós temos aqui uma doutrina tão consoladora, tão maravilhosa, que nos ajuda, que nos auxilia tanto. E qual que é o nosso papel como espírita? Tem outros, mas um dos. Instruí-vos, né? Ensinar. Porque nós, ensinando, nós estamos aprendendo. Quando eu fui estudar para essa palestra, eu aprendi tanto. Então, é nós e o próximo, auxiliar no que for preciso. Os trabalhadores da última hora são convocados a auxiliar na transformação do mundo, através do exemplo, do estudo e da prática do bem. O exemplo, o que mais ensina? É eu estar aqui falando ou minha conduta no meu dia a dia? O que mais ensina? Minha conduta. E nós não somos diferentes de ninguém por sermos espíritas, nós não somos melhores, mas a nossa conduta precisa ser diferente. Nós temos que nos diferenciar do meio por nossa conduta, certo? Isso aí a gente tem que ter. E o estudo, o que vai nos ajudar a entender melhor? Porque quando você estuda, você está ali aprendendo e você vai se burilando, e você vai se transformando, e você vai mudando. É uma guerra interna. Alguém vive aqui essa guerra interna? É uma guerra, definitivamente, do homem velho com o homem novo. É a hora que você tem que aprender a se calar, é a hora que você está com a resposta ali na ponta da língua para dar para a pessoa, mas você tem que calar, porque, né? O que a gente já sabe, o que a gente já aprendeu, né? Então, é isso que nós temos que ter em mente. E da prática do bem. Qual que é a base da doutrina espírita? A caridade. A caridade é a prática do bem, é o amor em ação. É o amor em ação. Então, nós precisamos colocar em prática o bem. E tudo aquilo que a gente aprende. Nós vamos entender isso aqui mais para frente. E agora, por que eu quis dar como eu vou falar, essa introduçãozinha, essa introdução. Por quê? Porque nós agora vamos falar sobre a missão dos espíritas, que demos aqui um spoiler, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, o que nós temos? Nós temos uma orientação de um espírito, né? É uma orientação, é um ensinamento que ele vem nos alertar. E quem era esse espírito? Eu achei interessante dizer, porque desde o primeiro momento que eu tive essa palestra, que eu vi que eu iria dar, eu logo pensei em Paulo de Tarso, né? Que é um cristão aí mais, né? Que levou o Evangelho e com todas as dificuldades, né? Então, tinha essa nossa orientação, essa instrução do Espírito é Erasto. Quem era Erasto? Foi um grande companheiro de Paulo. Ele fundou a primeira igreja em Corinto, que era um lugar muito difícil, gente. Era um lugar que ainda tinha muitos sacrifícios, magias, né? E aí Erasto foi a pedido de Paulo em Corinto para poder fundar essa igreja, né? Levar ali o cristianismo. E aí ele fundou essa igreja lá, porque Paulo confiava nele, né? E ele era extremamente responsável, e foi um discípulo de Paulo. Então, ele caminhou com Paulo. Então, essa orientação é dele. Veio essa orientação dele para nós. E aí, vamos um pouquinho falar de Paulo de Tarso, né? De um momento que, para quem já teve a oportunidade de ler o livro Paulo Estevão, um momento em que Paulo,
né? Não, e é um dos livros que a gente estuda aqui na casa, nos cursos, né? E que Paulo se desesperou, porque ele acreditou, ele estava assim, gente, eu não vou conseguir levar o evangelho, eu não vou conseguir levar a toda a criatura, a toda a humanidade, eu não vou dar conta. E sabe quem apareceu para Paulo? Jesus. Jesus apareceu para Paulo e disse que era para Paulo escrever, porque os de boa vontade iriam entender. Grava essa boa vontade. Os de boa vontade iriam entender. Porque Paulo não iria conseguir sozinho. Ele precisava de nós. Vamos lá? Então, vamos lá. Depois desse momento aí que a gente conversou, nós temos a codificação espírita. Nós temos, eu achei ótimo que eu, assistindo uma palestra de Haroldo uma vez, ele deu essa nomenclatura para denominar o cérebro da doutrina espírita, que é o livro dos espíritos, que é aquele livro de perguntas e respostas que todo espírita tem que ter, e ler 200 vezes, e ainda assim a gente não consegue, tem que ler e estudar, livro de cabeceira, como diz, né? E o coração da doutrina, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos consola tanto, né, gente? E que livro, né? E que quão importante é. Então, quando Jesus prometeu o Consolador, ali naquela conversa, que nós podemos recordar ali com Nicodemos, Jesus falou sobre o Consolador prometido. E quem é o Consolador prometido? O Espiritismo. E cá estamos nós, espíritas de boa vontade. Olha aí, se vocês olharem bem, vocês vão reconhecer a fotinha aí, alguns. Tem uma galerinha aqui do centro. Fui procurar imagens e falei, por que não colocar nossas fotinhas, né? E olha lá, espíritas de boa vontade. Gente, nós somos, lembra lá em Paulo, quando Jesus disse sobre os de boa vontade? Se aqui alguém ainda não se tornou esse trabalhador da boa vontade, a partir de hoje nós vamos sair daqui e vamos tornar. Somos os trabalhadores de boa vontade. E aí, nós temos os espíritas de boa vontade, né? Que estão aqui sempre na divulgação da doutrina, no estudo. É aquela mãezinha, né? A Carla não está aqui hoje, mas a Carla ali com as mãezinhas, o Boaz, inclusive meu pai, com as mãezinhas no sábado, é o trabalhador da boa vontade. Cadê a nossa Val? Deve estar ali na outra sala. Na sopa que é feita, é o trabalhador de boa vontade. O Zé também com as mãezinhas. Gente, eu vou nem citar nome, senão eu vou esquecendo o povo aqui, misericórdia. Mas, assim, é a Rafa na evangelização, né? O Bruno na alegria cristã, o Maico na alegria cristã, nós na mocidade, nós estamos fazendo o quê? Sendo esse trabalhador. Nós estamos ali divulgando a doutrina, porque a maior caridade que nós podemos fazer para com o próximo é divulgar a doutrina espírita, porque é uma doutrina linda, é uma doutrina que consola, é uma doutrina que ali tira, ameniza as dores. Quer coisa mais linda de que você falar para uma mãe que perdeu seu filho, que ela pode se comunicar com ele? Que ele ainda vive, que ele está no plano espiritual, para um filho que acabou de perder uma mãe. Que nós somos eternos, que não acaba, que o amor ele é para sempre. Que nós vamos viver várias e várias existências. Olha que lindo. E eu até me emociono falando isso, porque, gente, é lindo saber que não acaba, e que somos eternos, e que vamos viver esse amor. E já vivemos outras vidas também, juntos. E estamos aqui para aprender. É tudo mil maravilhas? A doutrina ela é perfeita, mas os espíritas são perfeitos? Não, ninguém é, estamos aqui para aprender. Ó, diz ali que ó. Não somos, mas estamos aqui passinho a passinho,
vencendo nossas inclinações ruins e vencendo dia após dia. Dias saímos melhores, dias não, mas temos que sempre ter essa reflexão. Aí, a orientação de Erastus em Paris, 1863, né, e nós já estamos aqui dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Prestem atenção. Novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrenas. Quem são os novos discípulos de Jesus? Ó a fotinha. Quem são os novos discípulos de Jesus? Nós. Nós somos. Porque, olha só, nós somos os novos apóstolos, né? Desculpa, apóstolos, da crença revelada. Nós já sabemos da reencarnação, da evolução do espírito. E a reencarnação é o que se explica. Quando eu ainda era de outra religião, eu tinha tantas perguntas e não tinha respostas. E a doutrina espírita, ela nos dá a resposta para tudo, baseada em ciência, filosofia e religião. Então, ela nos dá a resposta. E ela é uma crença que nós já sabemos da reencarnação, nós já sabemos da evolução do espírito, nós precisamos passar adiante. Porque é isso que nós, espíritas, uma das coisas que nós precisamos fazer. Certo? E aí, os verdadeiros adeptos do espiritismo são os verdadeiros eleitos de Deus. Olha isso. Os verdadeiros adeptos do espiritismo são os verdadeiros eleitos de Deus. Nós aqui, gente, que já temos a revelação, que nós já conhecemos a doutrina, que nós já entendemos sobre reencarnação, nós somos os eleitos de Deus. E de pregar a palavra divina é chegada a hora a que deveis se sacrificar. Isso ele falou em 1800 e bolinha, hein? Eis chegada a hora de se sacrificar. E quais são esses sacrifícios? Aqui ele fala. O sacrifício é de utilizarmos aquele tempo que a gente tem, que é inútil, para o bem. Que é usar esse tempo que nós temos de vida, gente, e passa muito rápido. Muito rápido. Eu lembro o dia que eu fiz 15, eu estou com 31, então eu lembro o dia que eu fiz 15 anos, né, Bruno? Passou sim, não passou? A gente aqui que era jovem no centro, passou rápido. A vida, ela é muito rápida. Então, nós precisamos aproveitar esses momentos e deixar as coisas inúteis. Literalmente, é sacrificar tempo, é sacrificar hora, é sacrifício. Porque nós temos uma coisa muito importante a fazer, que além de nos melhorarmos, porque assim a gente muda o nosso meio, também é a divulgação da doutrina. Então, nós temos essa responsabilidade e nós somos os eleitos de Deus. Então, a partir do momento que aquelas bases que eu falei lá no início está firmadinha dentro de você, você tem uma responsabilidade. Nós precisamos passar isso adiante. É na evangelização infantil, é na mocidade, é aqui na palestra, é com as mãezinhas, é no nosso dia a dia. Eu não sei vocês, mas quantas pessoas chegam na gente e perguntam sobre a doutrina quando descobrem que a gente é espírita? Tem uma irmã mesmo, que é prima irmã, que aconteceu um acontecimento na família dela, e ela veio perguntar: o que a sua religião fala? O que a doutrina espírita fala disso? Então, você já percebe uma curiosidade. Ah, eu tive um sonho, e esse sonho, o que você acha que pode ser? O que a doutrina espírita fala disso? Então, são essas curiosidades, né? E a gente nunca pode se negar a falar da doutrina. Nunca, em todo lugar. Em todo lugar que nós estivermos, se existir a possibilidade de divulgar a doutrina, nós precisamos divulgar. Eu sou cirurgiã dentista, e aí
muitas vezes, eu trabalho com pacientes especiais, e muitas vezes acontece de chegar alguns casos assim, e a primeira abertura que eu tenho, se a pessoa tem até família aqui, né, que vieram através do meu atendimento, e que a gente conversou sobre a doutrina, e eles estão aqui. Então, olha que bênção. Tem a Lu aqui também, que diz que nunca tinha chamado o esposo para poder vir e acompanhar, e a outra pessoa chamou e ele veio. Eu nunca esqueci que ela falou isso. E para você ver, às vezes a gente tem a oportunidade e recua. Então, nós não podemos nos recuar nisso aí. Precisamos sempre divulgar e consolar quem for. Levar essa doutrina, porque nós somos os eleitos de Deus. Ide e derrubai o culto do bezerro de ouro, cada vez mais invasor. Ide, Deus vos conduz. Quem seria esse bezerro de ouro, né, gente? Quantas e quantas vezes a gente está aí assistindo esse Deus, né, que tanto falam da recompensa, que te recompensa, porque você tem isso, porque Deus está te dando, porque você está dando aquilo ou outra coisa, sem críticas nenhuma à religião nenhuma, mas esse bezerro de ouro, né, de achar que Deus é aquele Deus da prosperidade, do dinheiro, é sobre isso? É sobre isso, será? Deus é amor. Deus é amor. E é só isso. Nós precisamos vencer essa ideia desse Deus punitivo, desse Deus de dinheiro, que se você tem isso é porque Deus, né? Meu sogro me contando, eu gosto de contar histórias no meio para a gente conseguir entender melhor, até eu também. Meu sogro me contando que uma vez estava com um amigo e isso nunca saiu da minha cabeça, que ele estava conversando com essa pessoa, chorando muito, muito triste, muitos problemas e reclamando. E aí ele foi falar de Deus. Ele chegou na pessoa e falou, não fica assim, não. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele vai te consolar, vai te ajudar. Ele pegou e falou assim para o meu sogro, que Deus, você está lá, tem moral para falar de Deus, você não tem nada. Você não tem nada. Quem que você acha que é para falar de Deus? Nós precisamos tirar essa imagem, gente. Nós precisamos tirar essa imagem. Porque para a pessoa falar de Deus, ela tem que ter dinheiro, ela tem que ser próspera. E é isso? Longe de ser. Longe. Longe de ser. Então, ide e pregai, que as populações atentas recolherão. Felizes as vossas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. Então, ide e pregai, que a população atenta receberão. Gente, para quem quer escutar, né, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, a doutrina espírita, ela entra e ela muda, ela te transforma. E ela precisa fazer isso, as religiões precisam fazer isso, né, na verdade. Ela precisa te transformar, ela precisa tirar aquelas ideias errôneas que tanta gente... essa semana, vendo o Instagram de uma pessoa também da casa, mas de outra casa aqui de Lusiânia, falando a respeito disso, que quando ela foi para este centro, que ela aprendeu tanta coisa que ela mudou da água para o vinho, que hoje ela não dá tanta importância para as coisas que ela antes dava. Se matava para conseguir dinheiro, para ter dinheiro, correndo atrás de dinheiro, aquela loucura, e nada preenchia. E quando você chega dentro da doutrina espírita, que você entende que não é sobre isso, que é o bem, que é o amor, tem algo que mais te preenche do que você fazer uma visita numa casa de recuperação e conseguir falar sobre Deus para eles? Ajudar o próximo, dar o que comer a quem precisa? Gente, nada me enche mais de alegria. Não tem dinheiro no mundo que faz isso. Então, é isso que nós precisamos levar. É isso que a gente tem que pregar. É isso que Deus espera de nós. É isso que Jesus veio aqui e nos ensinou.
E ele continua. Arma-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera. É preciso que trabalheis. Nós já temos tudo o que precisamos. Nós já temos o Evangelho, nós já temos tantos livros, tantas informações. Os Espíritos já vieram, já trouxeram tantas informações, tantas coisas. Nós não precisamos mais, gente, a gente tem que trabalhar. A hora do trabalho é agora. Não tem como mais esperar. O mundo de regeneração, nós já estamos no minuto do mundo de regeneração. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos jogar a sementinha, né, ali naquela terra fértil, na evangelização infantil. Nós precisamos, no sábado, estarmos aqui e falar para a mocidade, igual a última aula que eu dei para eles sábado, sobre os vícios, sobre drogas, sobre se afastar de tudo isso. Nós precisamos começar o trabalho. E adianta saber e não trabalhar? Porque a gente vai ser cobrado até pelo que a gente não faz. Ah, mas eu não fiz nada. Eu sabia, mas também não ajudei, mas também não atrapalhei. Isso não existe. Nós vamos ser cobrados por aquilo que nós não fizemos. Podem ter certeza disso. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Gente, Deus nos confiou essa tarefa. Ninguém se encontra, né? Eu falo que o magnetismo une todo mundo. Ninguém se encontra à toa. Nós estamos aqui para um trabalho, e esse trabalho ele tem que ser realizado. E a gente tem que ser grato. Nós precisamos ser gratos por esse trabalho. Por estar aqui sábado, tem gente que fala que a gente é doido, né? Eu já ouvi demais. Você passa o dia inteiro no centro sábado? Passo. E é um dia bom pra caramba. É um dia muito feliz. E no dia que eu não venho, eu fico mal. Falo, nossa, gente, parece que está faltando alguma coisa, né, não, Silvia? Parece que está faltando alguma coisa, né, Betânia? É um trabalho lindo, né? E que Deus nos confiou. E que, para a gente fala assim, sacrifício, né? É um sacrifício, mas para mim nem é. Para alguém que está sendo um sacrifício, eu não sei, mas para mim nem é 20%. A gente até fala que vai abrir uma vila aqui para a gente morar aqui no centro. Gente, é gratificante. E Ele nos confiou essa tarefa. Ele confiou a Silvia estar na mocidade. O dia que eu falei, Silvia, vamos para a mocidade. Nós estamos precisando de trabalhar dentro da mocidade. E ela se abriu o coração e abraçou tudo isso. Foi à toa? Não foi. Rafaela aqui, que foi a minha primeira evangelizadora, lá com a... Qual é o nome da irmã? Camila, né? A irmã da Céci? Mila. Com a Mila, ainda o centro lá atrás, nas tabuinhas ainda, de madeirinha. Minha primeira evangelizadora. Gente, é isso, o trabalho que Deus nos confiou. E ninguém está aqui à toa. E quem está aqui no centro hoje, vai descobrir aí internamente, sintoniza com os bons espíritos, que está todo mundo aqui, ó, com seus mentores espirituais, vai descobrir o trabalho. Vai descobrir o que precisa ser feito. Mas lembrai que entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Atentai para a vossa rota e segui o caminho da verdade. Muitos se desviam do caminho. Nós temos aqui livre arbítrio. Então, nós precisamos ter foco, boa sintonia, para continuar o trabalho, para não se desviar dele. Porque muitas são as tentações aí fora. Muitas. Meu esposo é piloto, e aí eu vira e mexe, às vezes surge um movimento assim, nós vamos ter que mudar, sei lá, para o Maranhão. Eu já fico assim, gente, eu só penso no centro. Ele morre de rir. Eu falo, mas e o centro? Aí eu fico assim, espiritualidade, me ajuda. Um Brasília, Goiânia, uma coisinha mais perto. Apesar que tem outros centros e outros lugares maravilhosos, e que, se isso acontecer um dia, irei trabalhar em algum. Mas nunca abandonar o trabalho, gente. Nunca. A gente tem que se manter firme e temos que entender que precisamos trabalhar, porque esse é o caminho da verdade.
Ou alguém acha que vai levar a casa de milhões, o carro de milhões, o dinheiro. Alguém acha que vai levar isso. Porque eu nunca vi ninguém levando ainda. O que a gente leva é isso que nós trabalhamos aqui, é isso que nós fazemos aqui, é essa caridade para com o próximo e para conosco também. Porque quando eu amo ajudar, eu amo estar, eu amo passar o que eu sei, e isso que é o importante, né? A gente tem que fazer primeiro tudo com amor, não é um sacrifício, apesar da gente usar esse termo, mas precisamos entender que a gente precisa continuar no caminho. Vão me falando do horário aí. Tá, ainda está. E saber é suficiente? Saber não é suficiente. Nós já passamos dessa fase de saber e ficar... eu falo muito sobre a contemplação. Nós não estamos mais nessa fase de admirar apenas, de apenas saber, de apenas conhecer. A gente ainda está nessa fase? Trabalhadores da última hora. Nós já estamos nessa transição planetária. Nós já estamos no primeiro instante do mundo de regeneração. Então, nós precisamos entender que saber só não é suficiente. O conhecimento do Evangelho e das leis espirituais não garante evolução moral. Adianta, gente, eu saber. Vou dar um exemplo, e aí eu estou falando de mim. Adianta eu saber as consequências que o álcool causa no meu organismo, causa na parte espiritual, e sair daqui e ali beber? Adianta? Não adianta. Adianta eu sair aqui de uma palestra linda dessa, falando coisas tão maravilhosas, e ali fumar? Para mim, Sara, não estou aqui para julgar ninguém, mas não adianta, a gente tem que ter o conhecimento e colocar em prática, porque muitos são chamados, aqueles que conhecem o Espiritismo, e não se tornam escolhidos, pois não praticam o que aprende. Nós já fomos chamados, estamos aqui chamados, todos os chamados, mas precisamos colocar em prática, porque a fé verdadeira, ela é ativa, ela precisa dar frutos. Nós precisamos dar frutos, nós precisamos plantar. A responsabilidade dos espíritas é gigantesca, porque nós temos conhecimento. E aí meu marido fica bravo. Nossa, se eu não tivesse conhecido a doutrina espírita, então estava mais tranquilo. E estaria mesmo. Porque ele seria menos cobrado, porque não teria o conhecimento. Mas agora já não cabe isso aqui a nós, porque nós temos o conhecimento. Então, nós vamos ser cobrados, sim, e muito. E até pelo que nós não fizemos, nós não fazemos. Olha só, não podemos ser o cristão de fachada. Meu pai usa o termo espírita de goela. Não podemos. Não podemos ser espírita de goela. Né? Os espíritas de fachada. Por quê? Aqueles que apresentam religiosidade, mas agem com orgulho, intolerância e preconceito. Não existe espírita orgulhoso, intolerante e preconceituoso. Não podemos ser. Não nos cabe mais. Esses são os que recusam o banquete espiritual, apesar de terem sido convidados. Então, nós fomos convidados. E que bom que fomos. Mas só que a gente não pode ser esse espírita e recusar, porque senão nós não vamos usufruir desse banquete, certo? E aí a mensagem final diz: ser espírita é um grande compromisso. Então, nós temos esse compromisso. Receber à luz a doutrina é ser convidado ao banquete, mas participar dele exige trabalho, humildade e muita reforma íntima. Muita reforma íntima. Porque nós precisamos nos mudar para conseguirmos alcançar o meio. Porque a gente muda, numa mudança, a gente dá o exemplo, e o exemplo ele vai perpetuando. Então, nós precisamos ser esse espírita, certo? Precisamos ser igual Paulo. Eu estava até falando com a Isabela sobre a rota, né? Já estou terminando. Sobre a rota, e a rota Paulo de Tarso, que aqui, né, na casa tem, se realiza dentro da metodologia, e
Hoje em dia está tranquilo, gente. Hoje a gente tem carro, ar-condicionado, a gente vai para uma casa que nos recebe com amor para divulgar a doutrina. E Paulo passou fome e sede, foi apedrejado, preso. Então, nós precisamos também dar valor nisso, porque hoje a gente tem facilidades, mídias, redes sociais. Então, a gente precisa divulgar a doutrina e ser exemplo, ser um espírita de boa conduta. Muito obrigada. Então, fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento a Deus. Agradecer a Deus por mais esse ensinamento, por mais essa oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui, recebendo todo esse conhecimento. Peço, ó Pai, que o Senhor possa abençoar cada lar, cada família, de cada um aqui presente e também daqueles que aqui não conseguiram chegar. Abençoe a todos, nos dê, Senhor, um excelente tratamento espiritual neste momento, que todos possam receber a luz, o amor e as boas vibrações essa noite. Te agradecemos, ó Pai, por tudo. Obrigado, Jesus, por ter trilhado este caminho e por ter deixado, ó Pai, esses passos que nós vamos e tentamos todos os dias seguir. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, que assim seja. Boa noite a todos. A gente vai fazer o passe virtual aqui agora e logo depois a gente vai tomar o passe lá na sala de passe, tá bom? Aí, se vocês lá é mais rapidinho, se vocês quiserem já ir sintonizando com as famílias, com a casa, com as dificuldades, podem já ir sintonizando aqui, tá bom? Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento até a espiritualidade superior responsável por essa casa. Agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, agradecer por aqui termos chegado, agradecer por tudo que temos, que somos e que conseguimos realizar com a Tua ajuda, Senhor. Muito obrigada. Mentalizemos agora uma cachoeira de águas cristalinas caindo sobre as nossas cabeças, descendo sobre os nossos ombros, percorrendo todo o nosso corpo. Essa água vai limpando todas as células do nosso corpo, todos os órgãos, cada pedacinho nosso. Mentalizemos o local onde estamos sentindo alguma dor, algum incômodo. Mentalizemos essa dor saindo junto com essas águas. Mentalizemos essa dor saindo, melhorando, dissipando junto com essas águas. Mentalizemos também os nossos sentimentos sendo limpos, sentimento de mágoa, sentimento de ódio, sentimento de rancor, que tanto nos adoece. Mentalizemos esses sentimentos sendo limpos do nosso coração. Mentalizemos os nossos pensamentos, pensamento de tristeza, pensamento de desânimo, pensamento depressivo, de desistência. Limpa, espiritualidade, todos esses pensamentos de nós, nos sentindo mais limpos nesse momento. Mentalizemos Jesus, nosso mestre amigo, caminhando até nós com aquele sorriso meigo, com esse olhar acolhedor, que nunca nos julga, que sempre nos acolhe. Mentalizemos Jesus nos abraçando. Sintamos esse calor vindo de Jesus, essa luz, esses sentimentos. Sintamos a energia de Jesus, o magnetismo de Jesus penetrando cada célulazinha do nosso corpo.
Mentalizemos essa luz de Jesus penetrando todos os nossos órgãos. Mentalizemos essa luz de Jesus. Mentalizemos a nossa dor. Jesus está colocando a mão em cima dessa dor, no local onde está doendo, no local onde está incomodando, no local que temos alguma doença. Mentalizemos Jesus impondo as suas mãos benditas nesse local e derramando intensa luz, luz curativa, luz de melhora, amenizando a dor que estamos sentindo nesse momento. Mentalizemos Jesus colocando a mão sobre o nosso coração e nos doando todas as suas virtudes, principalmente o amor, que resolve todos os nossos problemas, que soluciona todas as dificuldades que temos aqui na Terra. Mentalizemos Jesus nos dando amor, tolerância, perdão, paz, paciência. Mentalizemos Jesus transferindo todos os seus pensamentos para nós também. Pensamento de otimismo, de fé no futuro melhor, de que as coisas vão melhorar, de que tudo vai dar certo, de que precisamos ter tolerância, paciência, resignação para passar por todas essas provas necessárias para a nossa evolução. Mentalizemos agora nossos lares, o quarto onde dormimos, os nossos filhos que deixamos em casa, os esposos, a mãe, o pai, quem quer que tenha ficado lá, receba essa luz intensa de Jesus, que Jesus visite o nosso lar e lá permaneça, derramando suas bênçãos sobre os nossos lares. Mentalizemos a aguinha que separamos, que a espiritualidade amiga coloque o remédio necessário para cada um de nós, que ao bebermos possa curar todos os nossos males, que assim seja.